Agora nós temos nosso momento de oração intercessora e eu queria convidar a todos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 18, versículo 19. O verso diz o seguinte: ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Esse verso é a prova viva que Deus faz tudo o que nós pedimos se a nossa oração tiver força. Então, se você ora por alguém, se você ora com alguém, você faz o que é ser um cristão. Então é isso que nós vamos fazer agora. Então aqueles que puderem, por favor, se ponham de joelhos para fazermos uma oração. Oremos. Querido Senhor, te agradecemos humildemente por estarmos aqui em Tua presença e estarmos vivos para louvarmos ao Teu nome em mais um sábado. Queremos te pedir para que todas as lições que o Senhor der para nós hoje sejam levadas para a nossa vida e o Senhor esteja à frente de todas as nossas dificuldades, de todos os nossos projetos. Abençoe o nosso culto de hoje e é isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para todos, especialmente para vocês, crianças, tudo bem? Como é que foi a semana de vocês? Que coisa boa, que coisa boa. Olha só, o verso de hoje está em Salmo 128:2. Olha o que diz esse verso: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Epa, uai! Nós vamos falar hoje sobre trabalho. Que será que criou o trabalho? Deus, muito bem, foi Deus que criou o trabalho. Vocês já pensaram no que vocês vão ser quando crescer? Mais ou menos? Fala. Policial, bombeiro, quem mais quer falar? Desenhista, vendedor, médica, ator. Nossa, quanta profissão legal aqui, hein? Mas eu vou pedir ajuda agora para o Eric. Ele vai vir aqui com uma bolsa. Dentro dessa bolsa tem algumas coisas que eu vou tirar e mostrar para vocês. Segura aberta para mim, por favor, para ficar mais fácil. E daí vocês vão me dizer de qual profissão que é esses instrumentos aqui que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Cozinheiro, muito bem. Colocando aqui. Não, deixa melhor colocar aqui. Vocês são bem espertos. Pastor, muito bem. Eu acho que essa aqui vocês não vão saber. Médico, pode ser enfermeiro também, né? Professor, usa bastante isso daqui, né? Isso.
tem um aqui. Será que vocês vão saber? Construtor. Isso daqui. Fazendeiro, agricultor. Muito bem. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Qual será que foi a profissão de Adão? Já que vocês me falaram que quem criou as profissões foi Deus, qual será que foi a profissão de Adão? Muito bem, Natan. A primeira profissão de Adão, obrigada, Eric, pode sentar. A primeira profissão de Adão foi exatamente essa, dar nome para os animais. Como é que vocês acham que Adão deve ter se sentido? Passando assim, esse aqui é o elefante, a girafa. Parecia uma coisinha andando bem devagar assim, isso é a tartaruga. Não sei como é que às vezes eu fico imaginando. Gosto de ver, às vezes, ficar... Não é? A gente pode saber lá no céu. Vamos perguntar para ele. Eu também tenho essa curiosidade para saber. Eu acho que deve ter sido divertido. Só que Deus colocou um jardim muito grande, muito lindo para Adão. Que era o jardim? O jardim do Éden, muito bem. E Adão ficava lá só deitado o dia todo? Não. Ele cuidava dos animais, ele podia brincar com os animais. E ele também precisava fazer o quê? Oi? Tá pensando? Então, olha só, ele, além de cuidar dos animais, ele precisava cultivar a terra. Deus entregou o jardim ali lindo, mas para que aquele jardim continuasse lindo, ele precisava cuidar. E Adão e Eva, então, cultivavam o jardim, cuidando ali daquelas plantas. E às vezes, fala... naquele tempo, enquanto Adão estava no jardim do Éden, os animais não mordiam, porque ainda não existia o pecado. Como eu disse para vocês, foi Deus que criou o trabalho. Aí às vezes vocês podem pensar assim, mas nós somos crianças, será que nós podemos trabalhar? Podem sim. Sabe o que vocês podem fazer? Quando acordar, deixar a cama arrumada. Muito bem, deixar a cama arrumada, não deixar os brinquedos espalhados pelo chão depois que vocês brincarem. Quando a mamãe estiver lá na cozinha, preparando a comida deliciosa, mamãe, eu posso ajudar em alguma coisa? Que legal! Olha só, eu vou combinar, nós vamos fazer um combinado aqui. Durante essa semana, vocês vão fazer uma surpresa para o papai e a mamãe de alguma coisa que vocês vão poder trabalhar em casa mesmo. Alguma coisa que eles não esperam que vocês façam, vocês vão fazer. Combinado? Combinado? Então tá bom. Vamos orar então agora, agradecendo ao Papai do Céu porque Ele nos criou, porque Ele nos deu o trabalho e pedir para que nós possamos ser ajudantes dele. Vamos orar? Posição, estava até esquecendo, posição para a oração. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por o Senhor cuidar de cada um de nós. Muito obrigado porque o Senhor se preocupa com cada detalhe. E o Senhor criou tantas profissões diferentes, sabendo que somos pessoas diferentes e que gostaríamos de fazer coisas diferentes também. Venha nos abençoar nessa semana, para que possamos fazer o nosso melhor, seja em cada detalhe, arrumando a cama, guardando os brinquedos, guardando a louça ou qualquer outra coisa. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, igreja. Bom dia a todos os amigos, a todos que estão também, que não estão aqui na igreja, mas que estão em casa ou que estão em algum lugar aqui para adorar e para estarmos juntos em adoração com o nosso Deus. Hoje é um dia muito especial para mim e muito especial para minha família. Mas eu não vou contar para vocês de cara, não, a maioria, algumas pessoas já sabem, mas acompanhe um pouquinho o que nós vamos conversar hoje, o que Deus tem para nos dizer. E depois, a Alice está ali no cantinho, minha filha. Pode vir aqui, filha, só para...
Esse sermão não vai ser só comigo hoje. Ela vai me ajudar um pouquinho, né, filha? Ela vai estar ali esperando o momento dela. Obrigada. E eu queria hoje conversar um pouquinho com vocês. Primeiro, dar umas boas-vindas, dizer que eu vou agradecer agora a todos e dizer o tanto que é importante algumas coisas na nossa vida e esses atos simbólicos, esses rituais de passagens que existem na vida. Isso é tão importante, né? Você tem aquele momento que você para e pensa assim, gente, aquele momento único, que se pudesse registrar, filmar 1000 vezes e você assistir 1000 vezes, você gostaria de ter ali na memória? Às vezes está um momento bem legal e eu falo, Alice, fotografa, faz alguma coisa, vamos gravar. E ela fala assim, mãe, está gravado aqui na memória. E só que às vezes não dá para confiar na memória da gente, né? Mas tudo bem. Mas tem momentos que são extremamente especiais para a gente. E tem um momento específico que marcou muito, muito, muito a minha vida como mãe. Eu estava morando em São Paulo, a gente estava estudando. A Alice era pequenininha, do tamanho da Liz, ali um ano e pouquinho. Ela ia fazer 2 anos, só que ela era um bebê que falava muito. Tanto que o apelido dela era o bebê que fala, né? As outras crianças a chamavam de a bebê que fala. Ela falava muito. E ela sumiu assim no quintal, a gente tinha um quintal assim bem grande. E ela sumiu no quintal e eu não achei mais, eu fui procurar para saber o que ela estava fazendo. Ela estava com um cajadinho assim na mão, do tamanho dela, que ela encontrou. Um pano na cabeça, um coeiro, vocês sabem o que é coeiro, um paninho na cabeça. E eu fui atrás, eu falei, gente, o que a Alice está fazendo? Aí cheguei pertinho dela e perguntei, filha, o que você está fazendo aqui sozinha, brincando de quê? Aí ela olhou para mim, daquele jeitinho dela, menos de 2 anos, sou pastorinha. Falei, pastorinha. E eu fui tentar entender que aquilo era pastorinha. Eu falei, gente, ela quer ser a pastorinha. Enquanto as outras crianças estavam brincando de super-herói e tal, ela queria ser a pastorinha. E eu fui entender que ela estava brincando de ser pastora de ovelhas igual Davi. Aí, para ela, uma bebê, não é nada importante. Talvez para vocês falarem, coisa de criança, que lindo, beleza. Mas para mim aquilo era tão importante. Porque a história de Davi, na minha vida pessoal, fez muita diferença. Quando eu passei um tempo da minha vida buscando conhecimento, e foi no curso que eu estava fazendo de teologia, eu estava estudando teologia para ser professora de ensino religioso. Uma das matérias, uma das disciplinas, o foco foi todo na história de Davi. Eu nunca tinha visto Davi daquela perspectiva. E eu tinha apenas 18 anos. Tinha acabado de completar 18 anos. E aquilo mudou a minha perspectiva daquele herói bíblico. Não só como um herói, mas também como algo que eu poderia ser. E aí ali eu encontrei o pastorzinho Davi. Aí vocês vão falar, mas o que isso tem a ver? Tem a ver porque hoje eu vou conversar com vocês sobre o pastorzinho Davi. Quem era Davi e o que Davi tem de referência para esse ato de hoje. Então, tem momentos especiais. Hoje, para mim, é um momento especial. Porque, primeiro, eu estou na minha igreja, que amo. Estou com amigos que amo, aqueles que estão presentes e aqueles que estão pela internet. Mas eu sei que nós estamos juntos em espírito e em verdade. Isso traz uma alegria imensa para o meu coração. E um outro ponto importante é que eu estou hoje, apesar que vai ser amanhã, mas eu estou hoje comemorando o meu aniversário. E não tem forma melhor do que comemorar o aniversário da gente fazendo o quê? Adorando e dedicando o maior presente a Deus. Certo? Então, eu vou pedir para vocês agora, eu vou estar aqui agora trazendo todo o sermão. Eu fiz só uma introdução para vocês entenderem onde nós vamos chegar. E eu vou pedir para a gente fazer mais uma oração do jeito que nós estamos. Tá certo? Vamos lá? Do jeito que estamos. Querido Deus, nosso amado Pai, o Senhor é um Deus presente em todas as áreas da nossa vida. E aqui quero pedir o seu Santo Espírito, falando por nós e falando a nós.
Pai, aqui é só uma serva, é só um instrumento, um nada, mas faça isso, desse instrumento, um instrumento de paz, de bênção, e que possa trazer mudanças no coração daqueles que precisam. Assim no meu próprio coração e das nossas famílias. Cuide de nós agora com a Tua palavra, nos dê a sabedoria e pedimos isso não porque merecemos, mas pelos méritos de Jesus na cruz que nós oramos. Amém. Vamos lá. O texto de hoje, ou seja, o título de hoje do sermão é Efeito Borboleta. Aí alguns que já me conhecem sabem que eu gosto muito de falar de borboleta porque Vanessa, que é o meu nome, significa borboleta. Aí vocês vão falar, nossa, mas você vai falar de quê? Vamos lá, vamos juntos aqui. Eu vou começar, alguns textos já estão ali e outros vocês podem procurar na Bíblia, tá certo? Aí deixa eu ver para onde eu vou passar. Ver se eu passei. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, Davi, né? Ele era um pastorzinho de ovelhas. Ele era um menino que foi escolhido para ser rei. Mas ele era um pastor de ovelhas. Vamos falar das habilidades de Davi, né? Davi era um pastor de ovelhas, era músico, um soldado, um rei. Mas quem é Davi? Quem foi Davi? Eu não quero hoje pensar só em quem foi, mas é porque eu quero trabalhar alguns aspectos da história de Davi que faz uma diferença em nós, que traz para a gente algumas lições. Davi, ele era um pastorzinho de ovelhas, muito bem, um menino, só um menino. Se eu contar para vocês que ele era só um menino, mais nada. Mas era um menino que era servo, era obediente e estava em Deus, certo? Mas Davi, ele tinha uma certeza. Ele sabia de onde ele veio, quem ele era e para onde ele ia. E essas três perguntas, essas três coisas que eu quero trabalhar hoje aqui. De onde eu vim, quem sou eu e para onde vou? Vamos aprender com Davi. De onde eu vim, quem sou eu e para onde eu vou? Vamos juntos? Então, olha só. Primeiro, lá em Salmo 137, verso 13 a 16. Quem quiser abrir sua Bíblia e marcar. Esse salmo para mim é super importante, porque na minha primeira gestação, que é quando eu engravidei do Caio, meu filho mais velho, era o salmo que eu lia constantemente. Eu lia para ele dentro da minha barriga, eu escrevia esse salmo e eu trabalhei em cima desse salmo o tempo inteiro porque eu queria que ele fosse formado do jeito que Davi falava nesse texto. Olha lá. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Davi dizendo que ele foi tecido por Deus, ou seja, dentro do ventre da mãe dele. Você tem essa certeza de onde você veio? Você tem essa certeza que Deus te fez? 139? Eu errei? Perdão. Salmo 139, gente. Verso 13 a 16, é verdade. Salmo 139, obrigada. E aí lá no verso, mas o verso está certo. Ainda bem que vocês abriram a Bíblia, né? Obrigada. Não confiem, tá? Pesquisem na Bíblia e marquem na Bíblia de vocês. Isso aí. Aí ele fala, meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Olha que lindo isso. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Gente, que maravilha, que certeza Davi tinha de onde ele veio. Antes mesmo dele ser gerado, ele era só um embrião. Deus já tinha para ele, ele tinha a convicção de que a vida dele já tinha sido escrita, mesmo sem os livros estarem escritos, sem estarem abertos. Olha que fantástico. E aí aqui eu trago uma reflexão para nós todos. Eu trabalho com estimulação de crianças, né? E adultos também. Quando eu falo da estimulação de bebês,
desde o ventre, é porque ali na 12ª semana o tubo neural está formando e você está mandando informações de tudo que você faz. E quando Davi fala isso, ele só confirma o que a ciência diz, que você desde o ventre da sua mãe, você já está sendo. Trabalhar suas emoções, quem você vai ser, como você vai funcionar, o que você vai fazer, desde o ventre da sua mãe. Ou seja, Deus faz você com tantos detalhes perfeitos. E eu queria até trazer uma coisa importante para vocês. Vocês estão vendo aí essa imagem, uma imagem de um DNA? Ok. Não é, quando nós estamos no ventre da mãe, está formado o nosso DNA. O nosso DNA não é diferente um do outro? Quando eu vi essa imagem e eu li esse texto, eu lembrei que lá quando eu tinha uns 10 anos, 11 anos, nós aprendemos a fazer tricô. Minha prima está aqui, que a gente aprendeu a fazer juntas, né? E o tricô, ele tem um ponto chamado ponto meia, que são 2 pontos bases para fazer qualquer coisa no tricô, que é o tricô e o meia. E o ponto meia, ele tem exatamente, para minha visão, né, o desenho do DNA. Aí você vai nesse texto e pensa aqui agora comigo. Eu tricotando, dedicando tempo, fazendo um por um do que eu planejei. Isso é Deus fazendo cada um de nós. Deus tricota cada um de nós com pontos diferentes, com habilidades diferentes, que é sem igual. Não tem ninguém igual. Você pode ter o mesmo nome que eu, a mesma, aparência. Eu e a Alice somos parecidas, dizem, né? Mas nossos DNAs são diferentes, apesar disso. Mas Deus tricotou a gente lá. E para quem faz tricô, vamos pensar aqui. Se eu te der uma roupa feita por mim, de tricô, é o mesmo valor de uma roupa comprada, feita numa fábrica? Que é feito em um monte, tudo igual, e que várias... Não é a mesma coisa. Você já pensou você fazer uma peça única e você saber que eu dediquei tempo, né? Dediquei talento, dediquei meu esforço, eu pensei em cada detalhe, eu não quis errar, eu quis deixar tudo perfeitinho para te dar uma peça única? Isso é Deus fazendo cada um de nós. Nós fomos tricotados no ventre de nossa mãe. Se eu tenho esta certeza, se eu sei de onde eu vim, se eu sei que desde o ventre da minha mãe eu fui tecido. Quando é tecer, minha mãe tecia quando era criança, né? Tia Helena, você também chegou a tecer junto com ela? Não? Minha mãe tecia junto com a minha avó. E a tecelagem é fazer tecido mesmo, né? E dá trabalho. Não é tão simples, exige uma atenção, exige tudo isso. E Deus nos fez, gente. Davi tinha essa certeza. Essa certeza precisaria estar em nós. E aí tem a outra questão. Quem sou eu? Aqui é fantástico. Então, agora 2 Samuel 7, verso 18 a 20. Confere se eu acertei dessa vez o texto, tá? Aqui está Davi, que saiu de um menino, músico, pastor de ovelhas, aí ele vai com a batalha com Golias, não é isso? Nós sabemos toda essa história, mas ele se torna um dos maiores, vamos dizer, gladiadores e guerreiros da história do planeta, né? Que as histórias das batalhas, eu acho que nem os filmes conseguiram reproduzir tudo que Davi conseguiu fazer, não é isso? Davi matou milhares, não é isso que fala no texto bíblico? Ele era um guerreiro. Para quem gosta aí das questões medievais, de filmes assim, imagine, Davi de um menininho lá, pastor de ovelhas, se tornou um dos grandes guerreiros. Mas ele tinha um sonho, ele tinha um grande sonho, e o sonho dele era construir um templo para o seu Deus. Porque ele reconhecia que esse era o grande, a força dele estava em Deus. Ponto. Mas aí vem, de alguma forma, Deus dizendo para ele: não vai ser você. Simples assim. Então vamos entender. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: olha o que Davi disse. Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, ou seja, qual é a minha família, a minha história, para que tenhas trazido até aqui?
Vamos ficar só nessa parte. Quem sou eu, Vanessa? Ou quem? Fala seu nome aí. Quem sou eu, Maria? Quem sou eu, João, fulano? Não importa quem é você, para que Deus tenha trazido você até aqui. Quantos morreram nessa questão de pandemia de Covid? Quantos morreram nessa questão aí das inundações? Quantos morreram de câncer? Quantos morreram? Quantos não estão aqui hoje? E quem sou eu para que Deus me conduzisse até hoje, até aqui? Quem sou eu para que tenha tantos méritos e tantos benefícios de Deus? Quem sou eu? É a pergunta que Davi faz. Quem sou eu diante desse Deus para que o Senhor me conduzisse? Você já parou, já fez uma linha do tempo na sua história e pensou da onde você saiu e aonde você está hoje? Se você fizer isso, você vai fazer a mesma pergunta de Davi e vai falar a mesma coisa. E o legal é que Davi é meio autista, né? Que ele fala depois na terceira pessoa. Você já viu isso? Eu adoro isso em Davi, porque olha o que ele faz. E ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falastes da casa de teu servo para tempos distantes. E este é o procedimento dos homens ao Senhor Deus. E que mais te pode dizer ainda, Davi? Ele está dizendo, ele está falando com Deus, falando na terceira pessoa. Você entende isso? É como se falasse assim: Deus, estou aqui. Quem sou eu para o Senhor me conduzir hoje, aonde eu estou e por que eu estou aqui? Quem sou eu para o Senhor ter feito tantas maravilhas na minha vida? A Vanessa não é nada, entendeu? Falei primeiro na primeira pessoa, agora eu entrei. A Vanessa não é nada. Quem é ela? E aí ele vai dizendo: isso é fantástico. A minha perspectiva de olhar o passado não me faz vítima, mas me faz vencedora. Porque quando eu olho para o passado e as lutas do passado, eu percebo que Deus me conduziu de tal forma que não tem como eu ser vítima de uma história. Eu tenho que ser uma vencedora. Percebem? Eu lembro muito, nós morávamos na Ceilândia, nós éramos algumas primas e fizemos amizade ali. E não foi fácil a nossa história, não foi fácil. Mas eu não conto isso como um problema. Eu conto como algo fantástico. Quem sou eu para sair de lá da Ceilândia e depois a gente não tinha nem onde morar direito, a gente não tinha nem o que comer direito. Já tive falta assim de coisa de acordar e falar o que eu vou comer hoje? Já, mas isso não me faz uma vítima. Isso me faz entender os grandes planos de Deus para mim. E quem sou eu? Quem sou eu? Se eu sei quem eu sou, de onde eu vim, que eu fui gerado por um Deus maravilhoso, que me teceu, que me fez diferente, e agora eu sei que Ele me conduziu para ser o que eu sou, e que Ele que me faz a cada dia, não tem como eu não ser um herói, ou uma vencedora, ou um vencedor. E aí nós vamos para a terceira questão. Para onde vou? Aí lá em Salmos 89, de 3 a 4, Deus prometeu a Davi que a sua descendência reinaria para sempre. Eu nem vou ler todo o texto para a gente ganhar tempo, mas é aquela história que da descendência de Davi viria o quê? O Messias, o Salvador do mundo. Quem era Davi para da descendência dele vir o Salvador do mundo? Percebem? Aí vocês vão falar assim, mas e o que isso tem a ver? Muitas coisas. Eu vou continuar. Vamos aqui, porque agora nós vamos entrar no efeito borboleta da história de Davi. Davi era só um pastorzinho de ovelhas. Vocês já ouviram falar do efeito borboleta? Que é esse efeito borboleta, eu vou falar conforme a Wikipédia traz, que é assim, ele faz parte da teoria do caos, que a qual encontra aplicações em qualquer área das ciências exatas, a engenharia usa, as biomédicas usa, a medicina, as áreas humanas como psicologia, sociologia usa também, na arte e na religião, e ele diz o seguinte, que as asas, né, o efeito de uma borboleta bater no lugar específico pode causar lá em algum outro canto um furacão, certo?
É mais ou menos isso a história. Que o efeito da borboleta, das asas da borboleta, pode causar coisas gigantescas na teoria do caos. Mas eu quero trazer agora isso aqui na teoria da bênção. Vamos lá? Davi, um pastorzinho de ovelhas que decidiu se dedicar a Deus. Ele fez uma coisa nada, ele não era nada, mas dele veio algo fenomenal, fantástico, que foi um grande furacão que mudou a história do mundo, que resgatou o mundo, que da descendência dele veio quem? Jesus. Sabe, em 2013, acho que dia 12 de janeiro de 2013, foi lançado um documentário fantástico, acho que muito legal da gente assistir, o documentário sobre as grandes inovações, os objetos que fizeram 101 objetos, 100 objetos que transformaram o mundo, que as suas invenções mudou o mundo. Vocês podem assistir esse documentário, acho que tem na internet, ele tem em português, inglês e em outras línguas também, que são vários, são 100 objetos. E um dos objetos que está no topo da lista, que mudou o mundo, a Bíblia. A Bíblia. E aí, a Bíblia faz o efeito borboleta da bênção, da transformação e da restauração. É um texto, é um estudo que traz uma diferença na vida da gente, que faz você chegar em outros lugares. Concordam? Esse é o efeito borboleta que a gente tinha que buscar. E aí, quando eu vi esse documentário, eu fiquei pensando, o que a Bíblia faz? O que o conhecimento de Cristo faz na nossa história? Faz um efeito fantástico. Mas pessoas passam na nossa história, não é isso? E o efeito borboleta não acontece só porque você estudou a Bíblia, mas na verdade as suas ações com quem faz e onde você está é que determinam muitas coisas, né? E o que vai acontecer depois. E aí vem o livro Ciência do Bom Viver, que fala, né? Pouco sabemos da influência de nossos atos sobre a experiência dos outros. O que fazemos ou dizemos pode parecer-nos de pouca importância, quando se os nossos olhos se abrissem, veríamos que daí resultam as mais importantes consequências para o bem ou para o mal. Eu digo que ela explica aqui o efeito borboleta, mas ou para o bem ou para o mal. O ato que eu tenho com alguém pode ser para o bem ou para o mal. Mas muitas pessoas passaram na minha história de vida. Eu, bebezinha, eu não conhecia ainda as pessoas, mas tem uma pessoa aqui da nossa igreja, da Asa Norte, que passou pela nossa vida e ajudou de alguma forma, diz que me viu numa creche na Ceilândia e me ajudou a ir para um outro lugar, que é a Rose. Ali começa uma história, Rose Mascarenhas, né? É Rosemary Mascarenhas, isso. E a Rose conheceu a minha mãe em 1981, 82 por ali, 83, por aí, 82, 83. E ajudou a minha mãe. E eu lembro da Rose trazer aqui uma informação para mim, e olha como são os efeitos borboletas da vida, né? Ela me contando que ela não queria, a Rose, não queria que eu bebesse água sem filtrar. E ela deu o primeiro filtro que minha mãe teve para ela, não foi isso? O primeiro filtro que minha mãe teve na vida foi a Rose, daqui da igreja, que deu para minha mãe. Eu nunca imaginaria que eu estaria um dia na igreja ou sendo irmã de fé de uma pessoa dessa. Eu só tinha 2 anos. Uma atitude pequena pode parecer para você, mas que causou um efeito borboleta. Olha eu aqui viva, olha a minha família, olha o legado, olha tudo isso. Depois tem, quando conheci o Evangelho, teve minha professora dos primários, que depois se tornou minha grande amiga e líder aqui na igreja, que é a Laodiceia. Não sei lá, cadê você, mas você sabe que você fez um efeito borboleta em mim. Quantas pessoas passaram na minha história que fizeram esse efeito de uma atitude pequena, trazer grandes resultados e fazer grandes coisas e transformações? Percebe? Mas o mais importante de tudo isso é a gente pensar. Deixa eu só tentar passar aqui. É a gente pensar. Pode passar para mim? Eu não consegui passar aqui.
é a gente pensar que quando nós estamos diante da presença de Deus, qualquer detalhe que você faça, Ele transforma em grandes coisas. Pode ser pequeno, mas se você fez para Deus, serão grandes coisas. Pode passar para mim? Eu não consegui passar. Passa o próximo. Travou aqui para mim. Para vocês, está tudo bem? Conseguiu? Desculpem aí. Aí foi. Aí é isso que eu quero colocar. Uma atitude sua pode conectar as gerações. Vocês sabem que de 5 em 5 anos mudam as gerações? Antigamente era de séculos em séculos, né? Aí depois reduziu para de décadas. Nós hoje estamos em quinquênios. O que acontece? De 5 em 5 anos, nós estamos... O que está acontecendo? As gerações estão mudando. Se você nasceu lá em 2000, os jovens, e o outro nasceu em 2005, já é uma geração totalmente diferente, linguagem diferente, já muda tudo. Imagine nós que nascemos ali. Eu, pelo menos, eu brinco, né? Que eu, pelo menos, nasci nos anos 80. Eu nasci em 80. E aí minha prima, meus amigos que nasceram uma semana antes, porque eu nasci no começo de janeiro, né? 15 dias antes, ficaram lá no 79. Eu falo, você é de outra década. A gente já fica brincando com isso. Mas a diferença de quinquênios faz muita. Quer ver? A nossa linguagem é diferente. Vocês já sentaram para conversar com adolescentes? Ou só ouvir a conversa deles, você consegue entender? É uma linguagem própria. Outro linguajar, outro jeito de se comunicar e outro jeito de se relacionar. As crianças também, a maneira como eles se comunicam mudou muito. As gerações precisam ser conectadas. E como que acontece isso? Bauman, um grande teórico, diz o seguinte: as fronteiras que separam as gerações não são claramente definidas. Não tem assim, do ano tal a ano tal. Apesar que a internet coloca muita coisa, tem estudos aí, geração X, Y, Z, essas coisas todas. O que eu quero dizer aqui, que Bauman traz, que isso não é bem definido, a gente não percebe as mudanças de gerações. E não podem deixar de ser ambíguas e atravessadas e definitivamente não podem ser ignoradas. Então, nós não devemos ignorar que as gerações mudaram e que esse efeito borboleta de você se dedicar e decidir fazer algo para Deus é que vai conectar as gerações. Pensem aqui comigo. Quem teve um Nokia antigão? Tijolão. Já? Muito bem. Ele tinha o quê? Quais aplicativos que ele tinha? Ele tinha uns aplicativos de jogos fantásticos? Não? Tinha uma anteninha lá e tal, não é isso? Tinha o joguinho da cobrinha, eu sei o nome desse joguinho, mas tinha, né? Muito bem. Mas quando ele caía no chão, ele quebrava, você tinha que trocar na mesma hora? Era durável, era um pouquinho mais durável, não é isso? E quando você ligava, ficava cortando a ligação toda hora? Se fosse não era pela internet, ligação. Tinha uma comunicação, certo? Beleza. Mas e os smartphones de hoje em dia? Hein? O que vocês acham? Se cair, mas os smartphones têm o quê? Muitos aplicativos, concordam? Muitos aplicativos. Vamos lá. A geração de hoje é mais o quê? Eu tenho uma professora, Joyce Adam, que ela escreve sobre isso, sobre a juventude frágil, vulnerável. É uma juventude tão tecnológica que eles são tão frágeis, que viesse um Golias pequenininho, eles não dariam conta. Não dão conta. Eles podem ser muito maior, eles não dão conta. É uma juventude que não tem resiliência, que são frágeis porque estão tão tecnológicos. Mas eles dão conta de muitos aplicativos e uma linguagem, informações e jogos e coisas diferentes, criatividade e tal, que não cabe também nas gerações passadas. Aí você vai falar, como assim? Não dá para você pegar e falar assim, eu quero entender tudo o que eles fazem e vou fazer igualzinho. Não vai rolar, não vai dar certo, vai dar ruim. Nós precisamos entender o que tem de melhor, no Nokia, o antigão, o tijolinho, o celular lá antigo, e o smartphone. Eles foram feitos para quê? Comunicação. Ponto.
Isso é o ponto. A comunicação tem que acontecer. Essa comunicação, ela precisa acontecer. Porque nós estamos com um problema de comunicação. A gente não tem uma chave para isso. Nós não estamos conseguindo mais conectar as gerações. E aí não existe mais um efeito borboleta, porque está travando, está tendo rupturas. Era para ser uma transição assim, gente, igual foi a de Davi. Mas quando existe o pecado, como aconteceu em alguns dos filhos de Davi, o que acontece conosco? Rompe. E aí não tem transição. O caminho não segue. O efeito borboleta faz o quê? O contrário, destruição, maldades, tristezas, maldições, entendem? Como que a gente precisa fazer para conectar essas gerações? Qual é a chave disso? A chave disso é o conhecimento, e o conhecimento bíblico. O conhecimento de Deus, que é o maior e o grande comunicador entre nós. Vocês sabem que um dos maiores, vamos dizer assim, das maiores habilidades que Deus tem para nós hoje é nos conectar com Ele e com o próximo? É isso. E aí, se você está em conhecimento, Ele vai nos conectar àquilo que não está dando certo, que não está passando. Aí a gente tem problemas familiares, nós temos problemas de comunicação e não conseguimos passar. E aí entra o que é legado, o que é propósito. Legado é quando você passa algo que você considera importante, que fez diferença na sua história, e você vai passar esse legado. Você foi abençoado, vamos abençoar. Você foi transformado, vamos ajudar a transformar. Se você recebeu, agora vamos dar. Isso é legado. E o legado também é você passar para aqueles. É o princípio da continuidade. Eu estou fazendo aniversário, eu estou fazendo 42 anos. Aí meu filho, ai mãe, você está velhinha. Brincando comigo, lógico, né? Eu já tenho um filho de 21 anos, mas tudo bem. Mas olha a minha continuidade. Eu fico pensando, a gente pensa que a eternidade vai ser só lá no céu, né? Eu olho para os meus filhos todos os dias, eu falo, eu já vejo a eternidade. Olha a minha continuidade acontecendo, a eternidade acontece. Quem tem filhos aí, olha para os seus filhos. Não é a sua continuidade? Não é o legado? Que propósito lindo que Deus deu para a gente. Aí vem o propósito. Às vezes você vai deixar um legado na história de um filho, na história de um aluno, na história de um amigo, na história de um vizinho. Não importa. Alguém vai passar na sua história, ou você vai passar na história de multidões e vai trazer transformações para multidões. Eu conheço pessoas que não tiveram filhos, mas têm um legado tão forte que parece que é mãe de todos no mundo. Viajamos agora para a Bahia, né, Alice? E eu falei que eu ia ficar quietinha, e fiquei. Fiquei quietinha, eu só fiquei cuidando dos meus filhos. E as crianças ficavam comigo, as crianças das outras pessoas queriam ficar comigo. Eu tive umas 2 crianças que perguntaram, você pode ser minha mãe? Alguns me abraçaram, e eu só lembrava quando eu tinha ali mais ou menos, minha primeira turma de alunos que eu dei aula, né, lá em 98, na Secretaria de Educação, e eles diziam assim, tia, a senhora parece mãe. E alguém lá, uma pessoa de lá disse assim, parece que quando você nasceu, Deus falou, essa aqui vai ser 1000 vezes mãe. Era um propósito. Todo mundo quando nasce com um propósito. E aí lá na Bahia teve um pequenininho que disse assim, eu falei, não posso ter tantos filhos, eu já tenho meus 3, está de bom tamanho. Ele disse, não, você pode ter 17. Pequenininho já disse que pode ter 17. Eu falei, estou enrolada, né? 17 filhos. Mas qual é o propósito? O legado e o propósito. Qual o seu propósito de vida? O que você está deixando? E aí eu venho trazer aqui. O cristianismo é uma religião de relacionamentos com Deus e uns com os outros. Não faz sentido afirmar ter uma relação ou uma ligação profunda com o Senhor sem que essa conexão tenha um impacto nos relacionamentos com as pessoas. Viu qual é o nosso propósito? Conectar pessoas a Deus e a nós. Primeiro, nos conectarmos com Deus e depois com as pessoas e assim conectando pessoas a Deus também. Olha que propósito lindo esse. Nós temos o propósito do Nokia. Alguns são smartphones mais sensíveis, mais frágeis, mais oscilantes. Tem que ficar trocando, atualizando o tempo inteiro. Outros são mais resistentes, mas funciona. Funciona.
Vocês entenderam a lógica do que eu estou tentando trabalhar? Estou tentando ser didática, não sei se eu estou alcançando. E aí, vem aqui, princesa, pode vir. É a continuidade que eu falei para vocês. Pega o microfone, por favor. Continuidade. Essa aqui é uma foto da Alice quando ela tinha, você não tinha 2 anos ainda, menos de 2 anos, que ela orou em inglês num lugar. E eu lembro quando eu adoeci e que os médicos, depois que eu ganhei o Cássio, eu peguei uma bactéria, não sei como, e os médicos falaram para mim que eu tinha que me despedir da família, porque não tinha chance de vida naquele momento. Aí o Alisson entra dentro do quarto, com a Alice no colo, ela pequenininha, eu não sabia nem o que dizer para ela. E aí ela lembrou de uma historinha da Bíblia, que era quando Jesus cura Sara. Ela pequenininha, com 2 anos, ela falou: Jesus vai curar igual curou a Sara, vamos orar. E orou, pequenininha. Quando ela orou, eu senti uma paz, de uma certeza que eu ia viver, uma certeza tão profunda que eu falei: agora faz o que vocês quiserem que eu vou viver, estou certa disso. As lágrimas que eu estava chorando de despedida se transformou em lágrimas de alegria de saber que eu ia ter uma continuidade, por conta de uma oração. Sabe, quando nós, desde o ventre, fomos tecidos, tricotados para um legado e para um propósito, isso continua. E para mim hoje eu estou muito emocionada. Mamãe não vai chorar, prometo. Quero, mas não vou. Eu tive uma luta muito intensa para conseguir me batizar aos 9 anos. Não foi fácil. Meu batismo estava marcado numa outra cidade, com a minha avó, de uma outra forma. Não era para eu ser... era para ser uma outra coisa totalmente diferente. A minha avó, uma matriarca muito durona, eu amava demais, mas muito dura. E ela disse para mim assim: se você batizar nesta igreja, você deixa de ser minha neta. Deixar de ser neta dela, ter a rejeição dela, simbolizava para todo mundo, para mim, para minha família, que eu estava sendo rejeitada também pela minha família. Eu lembro que eu fui para a igreja, eu falava: eu quero batizar. E eu chorei 1 mês, 2 meses, pedindo: eu quero batizar. E eu falava assim: se um dia a Bíblia entrar na minha casa, eles vão mudar de opinião. Chegou um grande dia de eu ganhar minha Bíblia. Minha mãe não deixou eu sair. E assim como você é teimosa, eu fui também. Eu quebrei o vidro da porta da casa. Minha mãe nunca me bateu e não tem coragem de me bater. E para me corrigir, ela não teve coragem, ela pediu para minha madrinha me dar uma chinelada. Foi a única chinelada que eu levei na vida. Mas eu não desisti. Eu peguei uma saia da minha mãe, como você faz, e fui para o meu batismo. Ou pegar a minha Bíblia. Trouxe a Bíblia e a vida parece que ali começou a ser diferente. Marcaram o meu batismo. E eu lembro porque eu contei, eu só tinha a sua idade, o seu tamanho, eu contei. Alice tinha 25 pessoas da minha família assistindo esse batismo. Minha prima batizou comigo, Milene, Josiane. Nós fomos unidas naquele tanque batismal. E somos unidas até a eternidade. A amizade que é em Deus nunca vai desfazer, gente. Nunca. Nunca vai. E te dá uma segurança de continuidade e eternidade. Quando eu desci as águas, para todo mundo pode parecer segundos. Para mim pareceu uma eternidade conversando com Deus. Ele dizia para mim assim: a partir de hoje você não vai ser mais você vai ser minha pregadora. Você vai pregar. Você vai transformar o mundo com o meu poder. Eu ouvi isso, parecia horas que eu tinha ficado com Deus. Eu entendi meu propósito, meu legado ali naquele dia, quando eu desci as águas. Para mim não foi só um banho, uma imersão, foi um chamado.
Aí, tá bom, parei. E hoje, o legado continua. A Alice, aos 9 anos, também vai se batizar. E sem a minha orientação, sem eu falar nada, essa semana ela foi para o trabalho comigo. E enquanto ela estava esperando eu atender algumas crianças, ela escreveu uma carta. E ela vai ler essa carta. Não foi corrigida por nós, está do jeito dela. Revela muito do que ela também viveu. Pode ler, filha? Vai, pode ler, filha. Mamãe te segura, vai. Você me deu forças essa semana, né? Eu vou te dar forças. Segura o microfone na outra mão. E segura aqui, a gente coloca aqui. E me dá a sua mão. Pronto, venha. Tô contigo. Vamos juntas? Pode ler. Fecha os olhos. Respira. E agora lê. A primeira vez que eu me lembro que eu pedi para batizar, eu só tinha 7 anos. E eu assisti a cantata de Natal. Eu queria muito entrar pro coral, que eu achei encantador o jeito que eles cantaram. E após perguntar pro meu pai se eu poderia entrar, no mesmo segundo, eu disse que eu queria me batizar. E eu lembro que desde então eu fiquei mais uns 3 anos pedindo para ele continuadamente, sem parar, para eu poder batizar. Um ano atrás, ele disse que se eu terminasse o estudo bíblico, eu poderia batizar. Depois de um tempo, o meu professor dos primários, o tio Henrique, começou um estudo bíblico. Isso. Eu achava um pouco fácil. E eu não queria fazer com uma coisa tão fácil assim. Sim. E depois de um certo tempo, meu pai disse que eu iria me batizar no aniversário da minha mãe. E minha mãe não sabia nada. Só que depois de um tempo, né, foi passando, eu tive que esperar muito e acabei esquecendo que data que ia ser o meu batismo e continuei pedindo. Então, ele disse que se eu lesse o livro Nisto Cremos, só as partes em negrito, Coloca o microfone. eu poderia batizar. Eu fui lendo e um dia eu pedi uma coisa para ele. E ele disse que se eu lesse tudo que estivesse em negrito, eu poderia, ele me daria essa coisa. Então eu li tudo. Leu o livro todo, Nisto Cremos. Eu queria que ela lesse um livro fininho de criança. E o pai deu o grandão e ela leu todo. Então eu lembrei que se eu lesse o livro Nisto Cremos, eu poderia me batizar. E continuei pedindo para ele. Só que depois, né, isso no meio do ano mais ou menos, aí passou mais um tempo e eu lembrei por que ele não deixava. Eu lembrei por qual ia ser a data. E só que aí eu lembrei, eu tava no carro com a minha mãe. Quando eu lembrei. Coloca o microfone. E eu queria falar, só que era uma surpresa. Eu lembrei. E aí
foi passando, eu fui esperando. Eu fiquei um pouco triste por ter que esperar mais um tempo. Mas eu estava feliz que eu ia dar isso de presente para minha mãe. Amém. Finalmente chegou esse ano e eu estava doida para me batizar porque já estava na semana. E eu havia combinado com a minha prima que, como minha mãe batizou com a prima dela, eu ia batizar com a minha prima. Só que eu descobri que ela estaria viajando nessa semana. Eu e ela ficamos muito, muito tristes mesmo. Só que aí minha mãe falou uma solução. A solução era de eu me batizar no dia. E quando ela voltasse, no dia que ela quisesse batizar, eu entrasse no tanque com ela. Amém. E eu fiquei muito feliz com isso. Pode dizer aqui o final. Eu queria agradecer, eu agradeço aos meus professores dos primários, especialmente o tio Henrique, que me ajudou em tudo. Henrique, eu não sei onde você está agora, mas se você estiver vendo, ela está te agradecendo, junto a todos os outros professores dos primários. Tia Rose, tia Cris. Eu também queria agradecer ao pastor Bob, que... Eu também queria agradecer a todas as minhas professoras que eu já tive dos aventureiros e todos que guiaram os aventureiros. Isso. Eu também quero agradecer a tia Carol por ter guiado o coral das crianças. E também a tia Aileen por guiar o coral jovem. Eu também agradeço as minhas amigas e a minha família. Amém. Esse é o presente que Deus dá quando você se mantém apesar das lutas. Vale a pena. Esse é o nosso legado, nossa família. Filha, e agora eu convido a tia Mimi para vir cantar. A Mimi vai cantar uma música que é a música que eu coloco a Alice para dormir e que ela ama essa música, eu também amo essa música. É a minha música que reflete o que eu sou e é a música que eu canto todos os dias para você dormir, não é isso? E enquanto a tia Mimi vai cantar, nós vamos nos preparar então para o batismo. Que você aceite ser um menino como Davi, mas que você, assim como Davi, faça efeito borboleta de bênção aonde você for, para ter um legado. Você não vai cantar comigo? Gente, a Alice vai cantar com a tia Mimi. Vou deixar. Não ensaiar. Ela não ensaiou junto, mas vai dar certo.
Gente, a gente teve um pouquinho de problema com a mídia. A gente vai acontecer o batismo e logo após o batismo a gente canta a música que a Alice pediu para cantar para ela, tá bom? É só aguardar que já vamos começar o batismo. Muito bem. Nós estamos vendo agora aqui mãe, filha e pai. Alisson, pode vir aqui próximo, querido. Eles estão vestidos aqui de aventureiros. Eu só estou dizendo isso por causa que é possível que esteja alguns amigos entre nós nessa manhã que talvez esteja se perguntando que uniforme é esse, né? Por que eles estão vestidos assim? A gente convida também a liderança aí do clube, a Stephanie com Abdul, Juliana também está por aí, o Alex, a Fran. Muito bem. Os demais conselheiros do clube também, os demais aventureiros. Gente, esse uniforme, ele é o uniforme do clube de aventureiros. É uma área específica da igreja, é uma área muito especial, que é um apoio que as famílias recebem, os pais recebem, no processo de discipulado dos seus filhos. Então, este clube de aventureiros, eles procura ajudar os pais justamente no preparo dos filhos para que eles sejam cidadãos de bem, sejam homens e mulheres de Deus e assim sejam preparados também para o reino dos céus. Porque o que nós queremos é preparar a gente para a eternidade. A gente sabe que as coisas aqui neste mundo vão passar, já estão passando. E a gente precisa pensar justamente no amanhã, né? Pensar na eternidade. E aqui a Vanessa, a Alice, o Alisson entendem bem o papel deles como pais no processo de formação também para o céu. E o Cássio aqui do lado também já pediu o batismo, né, Alisson? Muito bem. Eu pergunto para você, Alice, você já disse várias coisas aqui para a gente nessa manhã, falou do seu anseio de ser batizada, né? E conhecendo você, eu sei que essa sua decisão, ela não é uma questão emocional apenas, momentânea, mas trata-se de alguém que sabe o que está querendo, né? E a gente tem acompanhado aí esses meses todos, esse pedido pelo batismo, enfim, e você tem demonstrado durante todo esse tempo que você entende o plano de Deus para a sua vida.
Você não entende com muita profundidade ainda, mas você entende o suficiente nesse momento para tomar a decisão que você está tomando. Eu pergunto uma coisa aqui para você. Alguém me concede um outro microfone, por gentileza? Então, Alice, eu pergunto para você: você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador e que Ele morreu na cruz do Calvário e por conta disso Ele perdoa todos os seus pecados? Muito bem. Você crê, Alice, que por meio da fé em Cristo e da intercessão dEle, no santuário celestial, Ele te dá todo o suporte para você viver uma vida em santidade, uma vida na presença de Deus, sendo uma bênção também para o mundo? Pergunto ainda mais uma coisa para você. Você crê que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus para as nossas vidas? Alice, você promete se preparar para o breve encontro com Jesus nas nuvens dos céus, quando Ele vier nos buscar? E você deseja preparar-se pessoalmente e também preparar amigos, amigas, familiares para esse encontro com Ele? Sim. Bom, é óbvio que eu vou te perguntar: você deseja ser batizada e se tornar membro dessa congregação aqui local, a Igreja Adventista do Sétimo Dia da Asa Norte, e também membro da Igreja Mundial? Sim. Muito bem. Todos os irmãos que estão felizes pela decisão pessoal da Alice de se entregar a Cristo, por gentileza, se manifeste aí erguendo uma de suas mãos. Está aí, olha aí, a manifestação da igreja e o voto da igreja de alegria pela sua decisão, Alice. Tá bom? Vai cantar agora. Quando? Em meu coração, em meu coração, vem hoje entrar, ó Cristo, vem pra ficar, vem pra morar no meu coração, ó Cristo. Amém. Pode vir mais perto aqui um pouquinho, Alice. Muito bem. Alice, é visível a sua emoção e a alegria também dos seus pais e dos amigos aqui pela decisão que você está tomando. Então, querida, entendendo o seu desejo pessoal e também para que você comece uma nova etapa de caminhada com Cristo, que está começando a partir de agora, tá? De crescimento, desenvolvimento do seu amor por Ele, tá? Como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alice, como não teve o som, a tia vai cantar de qualquer forma a música que você solicitou. E como canção de ninar, como toda noite a sua mãe faz para você.
Nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem pena, sem saber que no meu peito esconde o meu pesar. Saiba, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou pode vir só. Os amigos também. Pode subir aqui a Espada plataforma. em punho, Pode estou a orar, pois dentro da armadura A vovó, a tia. sou uma menina. Destemido, busco encontrar a paz, pois de Jesus a armadura é veloz. Dizem por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a orar, pois dentro da armadura sou uma menina. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura pois dentro da armadura sou uma menina. Amém. Parabéns, Alice. Amém. Amém. Muito bem, enquanto eles se abraçam aqui, o ano está começando, queridos. Nós só estamos aí no terceiro sábado de 2022. Quem sabe nessa manhã está aqui na igreja alguém que sabe que esse precisa ser o ano da virada da vida, né? De colocar as coisas em ordem, colocar a vida nas mãos de Deus definitivamente, entregando-se a Cristo por meio do batismo. E eu queria nesse momento orar por você. Não vou pedir que você se levante, que venha aqui à frente, enfim, mas eu queria que você levasse em consideração essa possibilidade da sua entrega pessoal a Cristo. Aqueles que ainda não passaram pela experiência de ser batizado nas águas e ter a vida, ter dado um passo significativo no seu processo de salvação e de entrega a Cristo. Curve a sua cabeça nesse momento, nós vamos orar então. Nosso Deus querido e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã e pela oportunidade de visualizarmos aqui mais uma vez o que o Espírito Santo tem feito na vida de garotos, garotas, homens e mulheres de qualquer idade, Senhor. Muito obrigado. O que nós acabamos de ver aqui, o batismo, Senhor, é um sinal muito claro daquilo que o Senhor deseja para cada homem e mulher.
que está se preparando para o céu. Por isso, nessa manhã eu quero colocar nas tuas mãos cada um dos nossos amigos, nossos irmãos, aqueles que ainda não viveram a experiência do batismo por imersão. Ó Deus, que o Senhor siga trabalhando no coração deste teu filho e filha, para que na próxima oportunidade eles também estejam vivendo essa experiência que o Senhor nos exemplificou sendo batizado no Jordão naquele dia. No mais, meu Deus, nos colocamos a todos nas tuas mãos e rogamos que o teu Espírito siga trabalhando em nossas vidas, nos preparando assim para o reino dos céus, pois te pedimos no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Ela foi descalça, né?